Vencendo o medo com a fé em Deus. A Bíblia repete frequentemente a orientação divina para que não tenhamos medo. A palavra medo aparece mais de 600 vezes nas Escrituras. Personagens importantes como Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Maria, Pedro e Paulo ouviram diretamente de Deus a instrução para não temer. A principal razão para vivermos sem medo é a certeza de que Deus está sempre conosco. A presença de Deus como fonte de segurança. Saber que Deus está ao nosso lado é essencial para vencer o medo. Diversos versículos reforçam: não temas, pois eu estou contigo. Essa consciência nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. O medo pode até surgir, mas não deve controlar nossas decisões. Medo versus espírito de poder. Existe uma diferença clara entre viver dominado pelo medo e viver guiado pelo poder, amor e equilíbrio que vem de Deus. Paulo lembra a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de força. O medo é visto como algo que rouba nossa capacidade de avançar. Entendendo o medo é identificado como uma influência espiritual negativa que tenta nos impedir de cumprir nosso propósito. Ele pode se apresentar de muitas formas: medo do futuro, de perigos, de fracassos ou perdas. Vivemos em uma época marcada por altos níveis de ansiedade e temor. A fé como resposta ao medo. A fé é o antídoto que neutraliza os efeitos do medo. Isaías expressa sua confiança em Deus como um exemplo de fé que vence o medo. Quando o medo se apresenta, é a fé que deve responder em nosso lugar. Identificando a origem do medo, o medo não vem de Deus, mas do inimigo. Todo sentimento de medo precisa ser analisado para sabermos de onde vem. Muitas vezes, onde sentimos medo, há algo importante que Deus deseja que façamos. Confiando nas promessas de Deus, o cristão deve enfrentar o medo com firmeza e coragem. A orientação é rejeitar o medo e seguir com determinação o propósito de Deus. Deus cuida de nós com amor e isso deve nos encorajar a seguir em frente. Superando o medo com coragem, a mensagem incentiva a não deixar que o medo limite nosso potencial. Somos chamados a enfrentar nossos temores e cumprir o plano divino. Deus já preparou o caminho para o nosso sucesso. O apoio incondicional de Deus. A confiança no apoio de Deus é a base para superar qualquer medo. A verdade de que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra, deve nos fortalecer. Passar por dificuldades não significa que Deus nos abandonou. Fé como porta de acesso a Deus. A relação entre medo e fé mostra que damos espaço ao inimigo por meio do medo, mas nos aproximamos de Deus através da fé. Confiar que Deus cuidará de nós é essencial para enfrentar os desafios da vida. O medo é uma força que pode paralisar e impedir as pessoas de viverem o propósito que Deus tem para suas vidas. No entanto, através da fé e da certeza de que Deus está presente, os cristãos são chamados a enfrentar o medo com confiança, crendo que o Senhor cuidará de cada detalhe. Jesus ordenou à sua igreja que não tivesse medo. Esse chamado aparece mais de 600 vezes na Bíblia, mostrando o quanto o tema é importante nas Escrituras. Desde o início em Gênesis até o final em Apocalipse, essa exortação é repetida constantemente: não temas. Essa mensagem foi entregue a várias pessoas ao longo da história bíblica. A Abraão, quando Deus o chamou para sair de sua terra; a Moisés, diante da missão de libertar o povo do Egito; a Davi, que viveu anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, antes de assumir o trono; a Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões; à cidade de Jerusalém; ao apóstolo Pedro, quando estava afundando nas águas agitadas do mar; e ao apóstolo Paulo, após 14 dias à deriva no mar, achando que tudo estava perdido. A cada um deles, Deus enviou uma mensagem clara: não temas, pois eu estou contigo. Essa é a razão principal pela qual a Bíblia insiste tanto que não devemos ter medo, porque Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele nos ama, cuida de nós e jamais nos abandonará. A promessa divina é repetida inúmeras vezes: não temas, porque eu estou contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Importante lembrar que isso não significa ignorar o sentimento de medo, mas sim não permitir que ele nos domine ou nos impeça de agir. O medo não pode dirigir nossas decisões. O inimigo quer que encolhamos e vivamos vidas pequenas, sem impacto. Mas Deus deseja que sejamos ousados, corajosos e determinados. Em toda a Bíblia, encontramos variações dessa mesma mensagem: não temas. Não se assuste, seja forte e corajoso, não tenha medo. Essa insistência divina mostra o quanto essa verdade é essencial.
No Novo Testamento, Paulo escreve ao jovem Timóteo uma instrução poderosa. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Entre tudo o que Timóteo precisava saber para seu ministério e sua vida, Paulo destacou: o medo não vem de Deus. Pelo contrário, o Senhor nos capacita com força, amor e uma mente equilibrada. O medo é como um ladrão que tenta nos impedir de avançar. Mas Isaías 41:10 nos lembra: não temas, pois não há motivo para temer, eu estou contigo. Essa é a resposta de Deus: estou com você. Não precisamos saber todos os detalhes do plano, nem o tempo certo ou o modo como Deus vai agir. Basta confiar em quem Ele é. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, mas de ter um relacionamento real com o Senhor. Quando realmente conhecemos Deus, a fé substitui o medo, não porque tudo está claro, mas porque sabemos que Ele está no controle. Não porque eu sou forte em mim mesmo, mas porque Deus está comigo. Eu não vou ceder ao medo, não vou recuar, não vou me esconder. O medo não tem autoridade sobre minha vida. Como filhos de Deus, não fomos chamados para viver sob o domínio do medo, mas para andar com ousadia e confiança. O medo pode bater a porta, mas quem atende é a fé. E quando a fé responde, o medo não tem lugar. Se há uma área da sua vida onde o medo tem sido constante, talvez um chamado, uma decisão, um novo começo, um sonho, isso pode ser um sinal de que justamente ali está o seu próximo passo em Deus. O inimigo não se opõe a coisas sem importância. Se ele tenta te paralisar, é porque há algo poderoso à sua frente, algo que pode mudar sua história. Por isso, a sua atitude deve ser firme. Mesmo que eu sinta medo, eu não vou viver baseado nele. Mesmo que eu esteja inseguro, vou avançar pela fé. Mesmo que eu não veja o caminho, confio em quem guia os meus passos. A palavra de Deus nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não se trata de ignorar o perigo ou as dificuldades, mas de recusar viver paralisado por elas. A coragem não é a ausência de medo, é seguir em frente mesmo quando o medo tenta te travar. Deus não chamou você para sobreviver. Ele chamou você para vencer, para conquistar, para avançar. O medo te diz para parar. A fé te convida a seguir. O medo aponta o impossível. A fé te lembra que Deus faz o impossível. Então hoje, tome a decisão de se posicionar. Eu escolho confiar. Eu escolho avançar. Eu escolho crer que o Deus que me chamou também me capacita. Não temas, Deus está com você. Isso é tudo o que você precisa para dar o próximo passo. É isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e essa verdade ainda ecoa para nós hoje. O medo não vem de Deus. E se não vem dele, não temos que aceitar sua presença nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nem no nosso futuro. O medo impede o avanço, mas a fé nos impulsiona. Você já sentiu que perdeu oportunidades por ter deixado o medo te paralisar? Já percebeu que o medo te convenceu a desistir antes mesmo de tentar? Pois hoje é o dia de dizer basta ao medo e sim ao chamado de Deus. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você tem um Pai que já preparou o caminho. O Senhor não está esperando perfeição, Ele está esperando disposição. Ele já agiu nos bastidores, organizando circunstâncias, alinhando pessoas e abrindo portas. O que Ele precisa agora é de alguém que se levante com coragem e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E quando você der esse passo, descobrirá que não está só. Vai perceber que a graça dele te sustenta, que o Espírito dele te fortalece e que o propósito dele te conduz. Você foi criado para esse momento, foi preparado para esse chamado. E nenhum medo tem o direito de impedir você de viver o plano perfeito de Deus. Então, se hoje há algo que te assusta, um desafio, uma mudança, uma responsabilidade, lembre-se, você não está indo sozinho. O Deus Todo-Poderoso vai com você. Se Deus é por você, quem ousará ser contra? Talvez você pense que Ele se importa com os outros mais do que com você. Talvez você olhe para suas dificuldades e conclua que está esquecido. Mas entenda isso. O fato de você estar enfrentando lutas não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que você imagina. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é fiel. Ele não muda. Ele cuida. Não dê lugar ao medo. Dê lugar à fé. O medo abre brechas para o inimigo, mas a fé abre caminho para o mover de Deus. E mesmo que você não saiba o que vem pela frente, Deus já está lá. Mesmo que você não veja saída, Deus já providenciou. Mesmo que tudo pareça instável, Deus é a sua rocha firme.
Então declare com convicção, com ousadia, com fé: eu não recebi um espírito de medo, eu recebi poder, amor e equilíbrio. Eu sou filho de Deus. Eu não recuo, eu avanço, eu confio, eu venço.